Graça e paz, sejam bem-vindos ao segundo episódio, 50 anos de fé, onde nós estamos celebrando os 50 anos da nossa igreja, Igreja Batista Regular da Fé. E hoje eu estou aqui na presença de 3 mulheres que viram de perto, ouviram, presenciaram a transformação, a cura de Deus. São histórias de fé e de esperança. Eu tenho certeza que esse episódio vai te surpreender, vai te edificar muito, porque nós vamos ouvir aqui histórias de transformação. Então, para começar, eu tenho aqui a Cleidione. E a pergunta que eu tenho para você, Cleidione, é: você enfrentou uma luta, quem é da Igreja da Fé sabe disso, que é uma luta muito grande, e Deus foi fiel na sua vida. E você pode contar como foi essa luta? Sim, graça e paz, é uma alegria partilhar desse momento com vocês. 2014, eu estava no auge da minha juventude e de uma reconciliação. Eu me converti aos 9 anos de idade, caminhei até a minha Esses 9 adolescência. anos da Igreja da Fé. Sim, caminhei na minha adolescência, e naquele período bem difícil da adolescência, eu esfriei, me afastei dessa comunhão, desse convívio com a igreja, de me congregar. Então, havia retornado com pouco tempo, poucos anos, exatamente em 2014, em agosto de 2014, foi descoberto a doença, o câncer. Eu estava naquele período em que eu me sentia mais firme, com mais intimidade com Deus, com propósito, determinada de que eu entendia que não tinha sido chamada só para estar no banco e disponível e disposta a servir. Por todo esse tempo da minha conversão e caminhada com Deus e com a igreja, eu não tinha ainda me encontrado dessa maneira como eu estava nesse ano. Eu, em período de férias, de junho, julho, esse de meio de ano, eu viajei para Natal. Lá eu gripei, voltei a trabalhar e já fazia mais de um mês e essa gripe não passava e nada de ficar boa. Aí surgiu aquela alerta. Meu pai até comentou: minha filha, você já está gripada há tanto tempo e não fica boa. Era uma virose qualquer. Uma virose qualquer. Não, papai, não se preocupe não que eu vou me consultar. Deixa chegar o final de semana que eu vou me consultar. Mas aí nem deu tempo tanto a isso. Quando foi logo à noite desse dia que meu pai falou, fui dormir nessas tosses insistentes, eu me senti mal e fiquei muito cansada. E fui chamá-lo, fui no quarto: papai, vamos comigo no hospital porque eu tô realmente muito cansada. E a gente foi. E eu fiz uma frase na minha cabeça, Caledia, no meu coração, que isso foi uma noite, dessa noite foi um ano, e desse um ano, uma nova vida, uma nova história. Porque dessa noite eu não voltei mais para a minha casa, para o seio do meu lar. Desse hospital eu já fui para outra cidade, fiz o meu tratamento em Natal. Então, dessa saída de casa à noite, ali foi uma virada para uma nova vida e uma nova história. Durante um ano, foi a minha peregrinação de luta. Inesperada, surpreendente, de fato. Isso na adolescência, você está dizendo? Sim. Na adolescência. Isso. Na minha juventude. Era jovem. E foi algo realmente que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu tenho a plena convicção de que Deus não foi pego de surpresa. Então essa foi uma das coisas que me fazia descansar. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa do hospital, dessa minha primeira internação, e precisei ir a Natal, e a palavra que veio ao meu coração foi a passagem de Abraão, quando foi deixar teve que subir com o filho para sacrificar. E então eu coloquei no meu coração, que veio ali e me fortaleceu,
E eu disse, Senhor, assim como o Senhor foi com Abraão, cumprindo tão somente com a sua promessa, com a sua vontade sobre a vida dele, vai ser comigo também. Então, até o último minuto do segundo tempo, eu vou crer. E sair crendo. E crendo que assim como Abraão subiu o monte e desceu, eu vou ali e volto já para glorificar o nome do Senhor. Porque Amém. só vai acontecer com a minha vida aquilo que o Senhor quiser. Só para entender, aí você já tinha um diagnóstico? Daqui de Mossoró, eu já saí com um diagnóstico de dias de vida contados. Porque para os médicos já estava muito avançado, muito avançado. Eu não tinha noção total ainda, né? Porque a família fica meio que ainda protegendo, será o momento certo. Mas eu também eu fiz questão. Eu fiz questão, foi um negócio com Deus. Fiz um propósito com Deus de que não me interessava exatamente, não cabia a mim. Não me interessava saber o que exatamente era, o diagnóstico, quais expectativas. O nome da doença em si. Isso. Coloquei no meu coração que, Senhor, não me interessa. Não me interessa, porque essa obra não é minha. É no Senhor que eu espero. Então, não importa o que seja, diante da sua vontade, o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Não importa se pouco grave, se muito grave, mas é no Senhor que eu estou esperando. Mas explica assim pra gente que era essa doença, quais eram os efeitos dela. Como eu mencionei, eu fui ao hospital porque eu estava muito cansada. Chegando lá, a gente vê, uma pausa aqui, eu vejo a mão de Deus em tudo. Porque normalmente atendimento de urgência são aquelas coisas bem rápidas. Uhum. E nesse dia o médico estava lá de plantão. Eu me lembro que eu fiquei até chateada. Fiquei até com raiva do médico, achando que era exagero. Me deixou internada e me colocou para fazer exames de sangue, me colocou para fazer raio-x e me deixou internada porque queria uma tomografia no outro dia. E eu, papai, precisa disso? Pra que essa besteira? Fiquei chateada com o médico. Mas pura mão de Deus, porque de fato ele foi usado e ali foi esse momento. No outro dia, quando fez a minha tomografia, o médico que estava realizando o exame veio até a mim. Começou a me fazer umas perguntas que aquilo me deixou um pouco já em alerta. Até então eu não sabia exatamente do diagnóstico. Então fui transferida para Natal depois desse resultado, minha família decidiu assim. Aí sim, chegando lá, quando eu fui recebida pelos médicos de lá, eles levantaram todas as hipóteses, fecharam o diagnóstico e eu recebi o resultado. Uma segunda-feira tarde, final da tarde, esse dia eu não esqueço, jamais, foi quando o médico chegou para me dizer o que eu tinha. Então, é um momento que não é fácil. Não é fácil. É fácil, Khaled, não é fácil. Não é fácil você estar sentada numa cadeira, você tem noção do que é essa doença, do que é o câncer, e você recebeu o diagnóstico de que você está com câncer. Então, naquele minuto, eu de fato desabei, chorei bastante. E agora? E agora? Lembro que eu conversava muito com Deus e perguntava: e agora, Deus? Como é que vai ser? Dali, eu saí já encaminhada por ele para o meu tratamento. O tipo de câncer que eu tive foi linfoma. Eu tinha uma lesão, os nomes técnicos a gente aprende tudo. Tinha uma lesão, que eles chamam de lesão, uma massa principal no mediastino. O mediastino é esse espaço que tem entre os pulmões, bem no centro do tórax. Então tinha uma massa lá do tamanho de uma laranja. Meu Deus. Já bem grande. E já cheia de linfonodos nos pulmões. Muito.
Por isso já a minha dificuldade de respirar e o meu cansaço. Que eu me lembro que o médico disse, meu Deus, não sei como essa bichinha tá ainda de pé, conseguindo respirar. Então já saí de lá com esse diagnóstico, para iniciar o meu tratamento. Dali eu fui para o especialista, por causa que ele não tratava esse tipo de câncer. O linfoma é um tipo de câncer que é considerado de neoplasia líquida, não era sólido como os outros tipos. Então eu fui tratada por um hematologista oncológico, um hematologista que trata do câncer em sangues. E dali eu iniciei o meu tratamento. As quimioterapias eram a cada 15 dias, era todas as segundas-feiras. Nesse tempo, você comunicou para a igreja? Sim. Como foi essa relação? Como eu falei, eu estava nesse momento muito bom, em comunhão com os meus irmãos, com amigos, aquela convivência que lhe faz crescer, que você partilha de momentos. E eu me lembro que foi muito difícil a notícia para os jovens quando disseram a eles. Eu soube de que muitos lá ficaram assim, estarrecidos. E agora, meu Deus, Cleidione. Você estava em Natal, o pessoal aqui em Mossoró recebeu a notícia. Recebeu a notícia. O pessoal da igreja. Exatamente. Eu me lembro que o pastor Rinaldo falou comigo. Como é que você está? Você está bem? Estou bem, pastor. O que está acontecendo aí eu não sabia de fato ainda. Pastor, eu ainda de fato não sei, mas eu sei que estão dizendo que eu estou doente. Eu dizia, estão dizendo que eu estou doente. E que parece ser muito grave, porque eu já fiz um monte de coisa e ainda não sei exatamente o que é que eu tenho. E eu dizia desse jeito, estão dizendo que eu estou doente porque eu não me sentia doente. Eu não me sentia doente. E eu lembro que quando eu falava, eu usava até a Bíblia. Eu dizia, ó, quando o povo de Deus passava pelo deserto, nem a sandália envelheceu. Então, esse tempo inteiro, eu com essa doença e de pé, o tempo inteiro Deus sustentando o meu corpo, não me deixou cair. E os jovens ficaram bem chocados. Eu soube que tiveram uns que lá ficaram aos prantos mesmo, quando souberam. A igreja também estarrecida. Que a Todo igreja mundo se chocado. torna uma família, um Com ambiente. Então, quando certeza. chega com uma Com notícia certeza. dessa proporção, todo mundo sente também. Né? Todo mundo sente. Todo mundo sente. E uma das coisas que me dava conforto, força e esperança era contar com a igreja. Era contar com a igreja. Olha só que maravilha. E eu lembro que eu dizia muito, ore por mim. Não deixe de orar por mim. Ore por mim. Não desista. Não importa qual seja o diagnóstico, não desista. E eu lembro que eu dizia, Senhor, se não for por minha oração, se eu não tiver crédito contigo para o Senhor me ouvir, mas eu tenho o clamor da igreja. Então eu contava com o clamor da minha igreja. Eu contava com o clamor do meu povo, do povo de Deus. Porque eu tinha plena convicção de tudo que eu tinha aprendido lá. Que o fundamento da minha fé foi lá na igreja, né? Foi lá que eu aprendi a confiar no que a palavra de Deus diz. Então eu conto com minha igreja. A minha igreja está orando por mim. Então se a minha igreja está orando por mim, tem oração subindo aí no céu e Deus vai atender. Amém, amém. Ó, já você vai concluir, porque tem uma pessoa aqui também que tem uma história também, tem desafios com a sua fé, que foi essencial para a sua jornada, que é a nossa irmã Calígia, que vai contar agora pra gente um pouco também da sua história, do seu testemunho, e depois volta aqui pra Cleidione para ela finalizar ali, porque tem mais coisa boa da história dela, mas eu quero ouvir você também, Calídia. Conta um pouco pra gente da sua história. Então, quando eu resolvi abrir o meu diagnóstico para todo mundo, para a igreja, para o restante da família, eu recebi muitas mensagens de pessoas até que eu nem conhecia,
ressaltando o quanto eu tinha fé de que tudo ia ficar bem, não é? Eu lembro que teve uma senhora que disse assim: minha filha, só nos resta ter fé. E aquela mensagem me incomodou. Eu fiquei pensando naquilo, assim, só nos resta ter fé. E o que eu pensei, o que eu refleti com aquela mensagem, que o principal que a gente tem é a fé. Porque é por meio dela que eu conseguia o quê? Falar com Deus, acessar, pedir a Ele a minha cura, né? E aí, no dia 21 de janeiro desse ano, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, estágio 2, que ainda é considerado inicial. E como o Cleidiano falou, assim, o chão se abre, né, Cleidiano? Por mais que você queira se manter forte, que você confie, mas naquele momento É difícil. o médico fazer aquela confirmação assim, eu peguei o meu resultado, né, da biópsia e eu abri. Não façam isso. Mas eu abri. E eu li aquilo, eu sabia, eu entendia o que era aquilo. Mas eu queria ouvir do médico, era como se, sei lá, no fundo tinha uma esperança assim de que ele dissesse: "Não, você interpretou errado". Eu queria mostrar para ele, porque era como se fosse só ele ia dar, né, o veredito final. E foi muito difícil, muito mesmo. Eu estava com o Célio, que é meu marido, e eu lembro que eu só ouvi quando ele disse, quando eu entreguei para ele o resultado da biópsia, ele disse, ele nem olhou. Ele disse assim: "Você já sabe, não é?" Aí eu nem respondi. Eu já comecei a chorar. Aí ele abriu e confirmou, né? Foi muito, muito, muito difícil mesmo. Naquele momento eu só pensava assim, você disse que só pensava, e agora? E eu só pensava assim, e meus filhos? Eu só pensava nisso. E os meus filhos? Era como se o que ele continuou a dizer eu nem ouvia mais. Não ouvia mais. Só pensava nos meus filhos. A mãe, né? Você já como mãe, seu coração ainda sentiu mais coisas do que eu. Como você falou, pensava, e agora, Deus? Como vai ser Exatamente. e meus filhos? E Porque o amor aí, de mãe não tem igual. agora você sabe, né? Agora eu sei. E aí, eu já é tudo muito rápido. No tratamento do câncer é tudo muito rápido. E ali no caso, Cleidiane estava em Natal. Sim. Você estava aqui em Mossoró, você contou para a igreja ou chegou a notícia na igreja? Eu tava aqui, na verdade, eu tava em Pau dos Ferros, porque eu tava tomando posse. Eu fui aprovada no concurso da UFESA e naquele dia, naquele mesmo dia, 21 de janeiro, eu estava tomando posse, não, entrando em exercício no meu cargo. E eu estava lá e eu recebi o resultado, né? Mas aí No dia que você foi exercer o cargo, isso, recebeu a notícia. exatamente. E aí eu vim para Mossoró para ir para o médico, para mostrar para ele. Eu estava aqui e naquele momento eu e Célio decidimos que a gente não ia contar ainda para todo mundo. Por quê? Porque eu tinha duas crianças. Aham. E eu não queria que eles sofressem antecipadamente pelo que viria. Eu ia. Depois que eu mostrei a biópsia, que ele confirmou, ele disse: agora vamos marcar a cirurgia. Porque pelo tamanho do tumor, que tinha 2 centímetros, ele ia começar o tratamento pela cirurgia, porque era um tumor pequeno. E depois da cirurgia, quimioterapia, mas até então ia ser primeiro a cirurgia, que já ficou marcada para o dia 12 de fevereiro. Então, de 21 de janeiro até 12 de fevereiro, só quem sabia era Célio, Ivone, que é a minha tia muito próxima,
minha mãe e minha irmã. Só essas pessoas sabiam. Por que que eu não quis contar? Porque eu não queria que eles sofressem antecipadamente. Pensando nos seus filhos. Exatamente. A gente decidiu que só ia contar para todo mundo, porque automaticamente ia chegar neles, na véspera da cirurgia. Para que eles, pronto, ia contar, já ia ser a cirurgia, porque criança você sabe que é muito do que ela está vendo. Então, ia passar esses dias todinho à espera de uma cirurgia para eles, né? Então, em tudo, eu só pensava neles. E aí teve gente que disse, você escondeu, por que que você escondeu o câncer e tal? Não, eu só queria que eu tivesse a oportunidade de contar para eles, de maneira que eles entendessem. E aí, depois de tudo, eu resolvi, chegou, né, a véspera da cirurgia, aí sim, eu contei, a gente contou para todo mundo. Primeiramente, eu contei no grupo da igreja, no grupo das mulheres da igreja, e pedindo oração, porque naquele dia eu ia fazer a cirurgia. E aí, contei logo para todo mundo. E foi quando eu pedi oração, e foi assim, um divisor também, porque a partir de então, a partir daí, eu comecei a contar com as orações dos irmãos, com o apoio deles, né? Principalmente as irmãs. Todo dia recebia mensagem, apoio, e o pastor, e pessoas que já passaram, ou que algum familiar também passou. Foi muito importante essa interação, sabe? Maravilha. Eu vou chegar nessa pergunta, tá? Para vocês falarem pra gente qual foi esse. Como foi a igreja, né? O lugar da igreja, esse papel da igreja nessa história de vocês, de cura, de transformação. Mas também estamos aqui com. Já chego em vocês. Estamos aqui com a Aurineide. A Aurineide, ela também acompanhou muitos momentos importantes na igreja, ela viu transformações, ela viu o cuidado de Deus na vida de muitos pastores, de líderes, de pessoas ali, dos membros da igreja. E eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente alguma dessas histórias que gerou transformação, cura, edificação, para que a gente também possa ser fortalecido através daquilo que você tem para compartilhar para a gente. Ok, vamos lá, né? 50 anos de igreja é muita história. Desses 50 anos, eu pude participar de 35 anos, né? Alguns desses anos não diretamente, por conta das extensões, mas sempre ali, vivendo a história da igreja. A gente chegou na igreja, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei em Congresso de Carnaval em 89, né? Era um dos pontos onde se agregava muitos jovens e muitas pessoas, né? Na igreja, onde chegavam muitas pessoas. E para me falar, eu preciso falar como foi, né? Então, assim, eu era de uma tradição religiosa muito forte, né? Eu sempre fiz tudo com muita intensidade, então eu era aquela religiosa bem intensa. E tinha um namorado também que era também bem religioso, né? Que a gente participava de procissões e dessas coisas tudo. Mas no trabalho, ali eu fui evangelizada por alguns irmãos da Igreja da Fé. Na época era Luzia Rebouças, trabalhava comigo, né? E ela começava a me convidar e eu achava aquilo assim, impossível ir para a igreja de crente, né? Impossível ir para a igreja de crente. De onde eu vinha não tinha nem condições. Mas, assim, de tanto ela falar, ela contagiava de como a igreja era, que a gente ficava curiosa, né? E até que um dia eu fui. Não, vamos para a igreja porque não é um culto, é uma gincana. Aí eu fiquei pensando assim, é uma gincana, eu vou, não é um culto. Aí eu fui para a gincana, fui para conferência, enfim, fui para um congresso. E nesse congresso, de tanto que eu já tinha ouvido nessas outras oportunidades, eu já estava convertida e já estava ciente de que lá onde eu estava estava errado. Já não né? fazia mais sentido. Já não fazia mais sentido. Né? Vinha de uma família muito religiosa que meu pai assistia à missa da porta da casa à porta da igreja. Era porta com porta. Né? Então eu tinha essa preocupação de como era que eu ia falar. Então fui para a igreja, fui para o congresso e lá eu
depois do almoço, o pastor Rinaldo, ele sempre estava ali em tudo, em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Não tinha uma turma que você não fosse lá e o pastor Rinaldo não tivesse junto. Ele fazia parte de todos os momentos. E a gente gostava, os jovens gostavam de estar ali com ele, né? De ter ele Ali, presente. Né? e de ter ele presente. E ele sempre estava, fosse a hora que fosse. Então, depois do almoço, ficava aquela turma ali conversando e eu sempre dando uma fugida dele, que eu sabia que a qualquer hora ele ia me pegar. E aí, depois do almoço, ele realmente lançou, né? E ali eu não tinha mais como dizer não, me converti. Eu me converti. Então, dali eu fiquei muito assustada e tomei uma decisão ali mesmo. Eu disse, eu não vou dizer a ninguém que eu me converti. Porque era muito, para mim era uma coisa muito, sabe, que ia mexer muito com muita Os gente. amigos, os Muita gente, familiares. família. Aí eu disse, e meu namorado, né? O namorado na época. Aí eu disse, depois do almoço, eu não vou dizer a ninguém. Vou passar um tempo, depois que o pessoal se acostumar, eu digo. Só que quando foi à noite, sem eu esperar, o namorado chegou lá no acampamento. De Sério? surpresa, de surpresa. Surpresa. Eu fui, de surpresa. Quero saber o que ela tá fazendo. Eu decidi, né? Perguntei, olha, eu sozinha na praia, fui refletir, né? Eu disse, Deus, eu não vou contar para ninguém. Um dia, depois que eu me acostumar, eu conto. Aí, quando foi de noite, chegou uma pessoa lá, depois naquela, a gente chamava de social, aquele momento. Aí chegou e disse assim, ó, o pastor Rinaldo tá dizendo que você vai ali fora, que tem um rapaz dizendo que era seu namorado e que ele já disse a ele que você tinha se convertido hoje de tarde. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre guardo como testemunho, né? Que a gente toma uma decisão, seja lá em que ângulo foi, eu tinha decidido que ele ia ser o último a saber, e ele foi o primeiro a saber. Mas eu não contei história ali mesmo, eu terminei o namoro, e era um namoro mais de ano. Mas, assim, eu estou dizendo isso porque, assim, a gente traz para uma situação de que a gente precisa ter convicção. Alguém falou aqui no anterior, né, no bloco anterior, que precisa uma palavra convicção. Realmente, ali a gente já aprendia aquilo ali. A gente aprendia com facilidade, porque a gente ouvia, a palavra era muito forte. Então, os jovens eram bem, assim, entendiam que tinham que se tipo convertir. Uma fé radical, né? Era, que a gente precisava mudar. Então, eu já tinha decidido ali mesmo, né? Então, a partir daí, a gente foi só crescendo e participando. Tem que resumir, porque é muita história. E participando de tudo com muita intensidade. A Igreja da Fé é uma igreja que vivia, até hoje vive assim. Né? Vivia assim. E o pastor Rinaldo sempre liderando aquilo, ninguém ficava sozinho, ele sempre estava por perto, ele sempre estava orientando. A igreja crescia muito. A mocidade da igreja, naquela época, era quem trazia muita gente para a igreja, no corpo a corpo. Hoje é uma estratégia diferente, mas naquela época era no corpo a corpo. A gente sentia, a gente trazia as pessoas, a gente ia buscar nas casas, a gente convidava. E a partir dali dos jovens, a igreja crescia muito, porque os jovens se convertiam e traziam suas famílias. Né? Traziam suas famílias. E a igreja começou a crescia sempre, e daí a igreja não cabia mais, né? A gente fazia culto fora, tinha um quintal lá ao lado, e a gente fazia culto lá, e a gente fazia escola dominical em escolas vizinhas, aí, encontro de casais em sindicatos lá próximo, porque a igreja não cabia mais, porque a igreja sempre estava chegando pessoas, né? E a gente sempre trazia muitos visitantes. A partir dali a gente viu a história de muitas pessoas, e assim, o que impactava, que eu achava assim muito interessante, era o cuidado dos pastores, das equipes, de trazer pessoas e de cuidar de pessoas. A gente viu o cuidado, né? As pessoas eram cuidadas, eram acolhidas, né? Cada um vivia o problema do outro, ou cada um vivia a alegria do outro. A gente estava sempre assim, sempre juntos, né? Pastor Rinaldo, eu posso colocar, não tem como falar de Igreja da Fé sem falar do pastor Rinaldo, porque eu vivi muito de perto assim. Essa história, o pastor Rinaldo passava muitos desafios, né, pelo fato de que a igreja crescia muito, chamava muita atenção, e as pessoas em Mossoró se dissessem assim, é de onde? Eu tinha prazer de dizer que era da Igreja da Fé, da Igreja do pastor Rinaldo, porque era conhecida a Igreja da Fé dessa forma, e até hoje continua assim, né? Então, a gente tinha também uma certa perseguição nesse sentido, né? Na pessoa do pastor Rinaldo. Por quê? Porque ele crescia, porque sempre teve aquela visão missionária, muita De crescimento, de crescimento, de expansão. É tanto que a partir daí veio as extensões, né? Porque a igreja, como já não cabia, e tinha jovens e tinha pessoas crentes de todos os bairros de Mossoró. Então, a partir dali, a ideia das extensões, porque cada um que fazia parte de um bairro, iria para a sua extensão, voltava para o seu bairro. Foi bom, mas foi uma dificuldade, porque ninguém queria sair dali, né? Ninguém queria sair da sede, da base. Mas aí, dessa forma, foi distribuindo e a igreja continuou crescendo. Irmã, e o que você tem
a dizer para aquelas pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram do evangelho, aquelas pessoas que caminharam junto com você, que você viu ali chegando, casando, né? Tantas histórias que aconteceu ali, né? Você comentou comigo nos bastidores, casamento céu aberto, porque não tinha a parte coberta da igreja. O que você tem a dizer para essas pessoas que se afastaram? No decorrer desse tempo, os jovens da igreja, não tem como também não falar dos jovens. Os jovens da igreja começaram essa questão muito namoro, noivado, casamento, sempre acompanhados. A partir daí, muitos jovens, uma boa parte dos jovens casaram praticamente na mesma época, né? Era um casamento atrás do Era outro. um casamento atrás do outro, cada um era o testemunho do outro. E o meu casamento na época, eu me casei em 2002, foi o casamento que foi divulgado, que era o primeiro casamento a céu aberto. Então, nesse dia, estava o sol muito quente, tudo perfeito, ornamentação, campo, tudo a céu aberto. E quando foi a tardinha, caiu uma chuva muito grande e foi difícil, até hoje o pessoal comenta, mas o casamento aconteceu. Alguns debaixo de chuva, outros entravam na igreja, porque a igreja não cabia, mas a partir dali a gente viu se constituem muitas famílias, né? Até então, antes do meu casamento, eu queria só frisar isso, a igreja participava muito da vida da gente, da vida dos jovens, da vida das famílias, né? Passei por muitos desafios onde a igreja estava presente. Como elas passaram, né? De uma forma, a gente passava de outras. Passei muitos desafios que a igreja estava perdendo. Na Igreja da Fé, durante esses anos, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi irmãos, mas a igreja estava lá. Tava lá. Estava lá, a igreja estava lá. A igreja acolhia, a igreja cuidava. Isso era muito importante, né? E isso impactava muito. E a gente participava uns das histórias dos outros. Então, no meio desse tempo todo, a gente viu também alguns ficando para trás, mas não era falta de cuidado da igreja, né? Alguns ficaram para trás, alguns desistiram, alguns partiram para a glória de todo esse tempo, né? Alguns foram para outras cidades, mas a gente tem até hoje na Igreja da Fé uma base ainda, daquela época, né? Então, Exatamente. não tem como não ter acontecido muitas histórias como a delas. Aconteceu muitas histórias na vida de muitas pessoas, né? Muitos se partiram para a glória. E para esses que se afastaram, o que você tem a dizer diante de tudo aquilo que você viveu com essa história, com esse legado da igreja? Eu acho que os que se afastaram, que não permaneceram e não voltaram, eu acho que um pouco de falta de convicção, não foi falta de aprendizado, de apoio, de cuidado, de acolhimento, de buscar as pessoas. Mas eu acho muito que foi falta de convicção de alguns, né? Alguns também, depois que caíram no mundo, às vezes é difícil de voltar. Mas eu diria que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é esse, gente. Eu sempre digo, bato nessa tecla para as pessoas que me perguntam alguma coisa. Eu digo, gente, não existe crente fora da igreja. Não existe, é impossível, não tem como ter crente fora da igreja. Não, eu estou bem, eu sou crente, eu estou bem, mas eu não estou na igreja. Não está bem, não existe crente fora da igreja. Eu sempre trabalhei muito isso com minhas filhas na Igreja da Fé. Eu formei minha família, né? Me casei, tenho 3 filhas que até hoje elas aprenderam desde pequenininhas e até hoje elas são firmes. E elas nunca tiveram vontade de sair da igreja. Tem uma de 16, de 19, de 23, hoje está fazendo 23 anos. Mas elas nunca tiveram vontade, nunca disseram assim, eu acho que eu não quero ir para a igreja, eu acho que eu vou sair da igreja. Nunca, lá em casa, nunca ninguém falou sobre isso. Em relação às minhas filhas, o que a gente ensinou, né? Então, eu acho que aqueles que hoje, porventura, estão lá fora, que repensem que não tem outro lugar. Não tem. Amém. Porque a igreja, não, porque é Deus, a gente tem Deus, mas a gente precisa da igreja, a gente precisa do local, a gente precisa da comunhão, a gente precisa do acolhimento, a gente precisa estar perto. Quando a gente naquela época se fortalecia, porque a gente estava sempre perto, aquela história estava sempre juntos e tinha Tem que tudo em caminhar comum. junto, né? Um fortalecia o outro. Então a gente não tinha vontade de não estar na igreja, a gente tinha vontade de ir sempre. E é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Com as histórias que eu tenho escutado da igreja, e o pastor, ele tem falado para mim muita coisa, e nos domingos, no momento ali de receber os visitantes com muito acolhimento, eu tenho falado, a Igreja da Fé não é uma igreja para participar, é uma igreja para pertencer. E a partir dali eu vejo que muitas pessoas de verdade sentem esse pertencimento, essa identidade de fazer parte de uma comunidade
onde o evangelho é pregado, onde há transformação, onde há cura, onde a fé é renovada. E, pegando gancho nisso, Cleidione, fala pra gente o papel da igreja na sua jornada de cura, de renovo. Qual foi o papel da igreja? Fez toda a diferença. Pertencer a uma igreja, e especialmente a Igreja da Fé, fez toda a diferença. E faz até hoje na minha vida. De fato, esse sentimento de pertencimento à Igreja da Fé nos dá uma segurança, um amparo. Se há um legado que foi imprimido em mim, na minha alma, na Igreja da Fé, que me fez crescer espiritualmente, é o seu comprometimento com a palavra de Deus. O pastor Rinaldo, ele sempre foi um pastor muito próximo das suas ovelhas, e sempre que a gente precisava, corria no seu gabinete. E eu fui muito. Em meio às minhas crises, né, de jovem, eu fui muito. E algo que talvez ele nem tenha noção, porque faz isso com muitas pessoas e muitas vezes, talvez ele não lembre de tudo. Mas ele sempre direcionava de uma maneira muito simples. Muitas vezes que a gente chegava aos prantos, ai, por que isso? Abria a Bíblia e nos fazia centrar na palavra de Deus. Tinha uma palavra, um direcionamento ali, né? Um pastoreio. E sempre me tranquilizava no meu coração algo que eu aprendi com ele, o legado que ele deixa em mim, dentre muitos outros, é de a palavra de Deus. Minha filha, se a Bíblia não diz, não tenha medo. Não se preocupe. Fique com o que a Bíblia diz. Corra para a palavra. Em meio às dúvidas, aos medos, às inseguranças, às incertezas, fique com a palavra. A palavra de Deus não diz isso. Então não tem por que você ter medo. Então isso me fez ser forte. Aprendi a ser forte. E foi isso que eu puxei nesse momento do diagnóstico. Me apeguei a isso e me lembrei da palavra de Deus. Eu me lembro até de Calídia, de quando ela foi iniciar o tratamento, eu disse, eu vou mandar para você 2 versículos que caminhou comigo, que fundamentava a minha fé e a minha força. E eu mandei esses 2 versículos para ela. Então a palavra de Deus, esse comprometimento com a palavra que a Igreja da Fé tem e que foi passado para nós durante todo esse tempo, nessas gerações, fez todo o diferencial na minha vida. E outro diferencial foi poder contar com os irmãos. Saber de que eu não estava só. Isso. Né? De que aquela luta não era só minha. Que ali tem um lugar, tem pessoas que estão orando, estão olhando para mim. Replicou tanto, eu não tinha noção. Eu não tinha noção da proporção, do quanto a igreja tomou a minha causa. Igual como diz na Bíblia, né? Carregai as cargas uns dos outros. A gente não tem noção de quanto é querido. Exato. Eu lembro de pensar nisso, assim. Eu não tinha noção de que era tão querida. Exatamente. E isso é interessante. Pela Igreja da Fé ser uma igreja grande. Então, pessoas até têm medo de pertencer, de frequentar uma igreja grande e achar que não é visto, que não é conhecido, que não é lembrado. Então, a nossa igreja tem esse diferencial, de fato e de verdade. Amém. E eu lembrava disso, da minha igreja. Pessoas orando por mim, fazendo grupos de oração em seus lares. Tinham diversos. Depois que eu cheguei, eu me encontrava com pessoas e dizia, irmã, cadê a irmã Cleidione? Quem é ela? Olha, eu tava orando por você, eu não sabia nem quem você era, eu só sabia que você era da igreja. Que legal.
Então, isso faz toda a diferença. Faz. Isso faz o nosso coração buscar ali uma paz, um descanso, Fortalece. uma segurança. Fortalece. Fortalece. Amém. E você, Kaline, qual foi o papel da Igreja da Fé, nessa jornada? Eu sei que tá bem recente, né? Eu até me esqueci o nome que se dá para as pessoas que acabaram de passar por isso, E remissão. em remissão. E qual foi o papel da igreja? Eu tô na igreja vai fazer 7 meses já, né? Tô caminhando aí para os 7 meses. E quando eu entrei na igreja, foi a mesma coisa, né? Eu não sabia quem era, mas estava orando junto ali, né? Uma irmã chegou, uma querida da gente, a Emiliana, chegou assim, olha, tem a minha amiga, minha irmã que está passando por isso, coloque nas suas orações também. E ali eu estava orando junto com a minha esposa. Isso é igreja, né? Isso é fazer parte de uma igreja, de oração, de fé. Então conta pra gente o papel da igreja. Eu lembro que tem uma senhora que ela chegou para mim assim que eu voltei a participar dos cultos, né? Ela chegou para mim e falou assim: Irmã, eu nem sei pronunciar o seu nome, mas eu orava todo dia por você. É pertencimento mesmo, né? Ela podia não saber bênção. meu nome, mas ela disse que dizia assim: Senhor, o Senhor sabe. Eu não sei dizer o nome dela não, mas o Senhor sabe, né? E faz sim toda a diferença. É comprovado, né, cientificamente, é que a espiritualidade ela contribui para esse bem-estar emocional do paciente em tratamento. Então, eu tenho certeza que se não fosse a igreja, o apoio dos irmãos, era diferente. O psicológico, a vontade de querer sair de casa porque vai para a igreja, né? Muitas vezes até estava cansado, porque todo mundo sabe que o tratamento oncológico é muito difícil, é um tratamento pesado. É um tratamento que às vezes você está aqui bem, mas daqui a pouco bate um cansaço que você tem que deitar. Suga todas as suas Suga. forças, energias. E aí, muitas vezes, estava lá cansado, mas vamos para a igreja? Vamos. Se eu tivesse bem, no sentido de... Também cai muita imunidade, então você não pode estar em contato ali. Mas se eu tivesse bem, eu ia. Eu ia. Até porque, mais uma vez, pensando nos meus filhos. Eu não queria que eles perdessem esse vínculo com a igreja. Entendeu? Eu sabia que se eu ficasse sem ir, automaticamente eles também ficariam. E eu não queria deixar de ir para que eles também não deixassem. Por quê? Porque tem todo o apoio para a criança também, não é? Lá. Não tinha um apoio só para mim, tinha apoio para o meu marido, os amigos, tinha apoio para eles, né? Para as crianças. Muitas vezes a professora tia Laura, né, que era a Laura que ficava à frente do Ministério Infantil e depois Finlândia, e elas chegavam para mim e diziam, olha, Gael pediu oração por você, ou um amiguinho disse que orou por você. Então, isso sempre fortalecia. Se eu estava não estava me sentindo tão bem para ir, mas eu enfrentava e ia, eu voltava renovada. Né? Eu voltava do culto muitas vezes renovada. É aquela história, ainda bem que eu vim, né? Porque a igreja sempre estava fortalecendo e você ia e compartilhava como é que você tá. Muitas vezes não estava tão bem, mas eu dizia, eu estou bem, Deus está sustentando. Né? Então, o simples fato de estar compartilhando com alguém que chega em você, irmã, como é que você tá? Tô orando com você. Então aquilo ali já dava um gás. E por isso que eu muitas vezes me forçava a ir. Amém. Mas nunca me arrependia de ter ido. Muito bom, muito bom. Para você que está acompanhando esse episódio e está perdido, sem uma igreja, está aqui a nossa igreja para você, uma comunidade que abraça, que acolhe, onde você vai encontrar histórias reais, de pessoas reais. E eu tenho certeza que a sua fé vai ser transformada, vai ser edificada. Testemunhos vivos, como a gente acabou de ouvir aqui. E a irmã Aurineide cresceu na igreja,
né? Casou na igreja, suas filhas na igreja. É uma igreja de família. É uma igreja que abraça famílias. Para a gente já caminhar para o final, eu gostaria que você compartilhasse para a gente qual a importância da igreja para as famílias, para sua família. Essa missão da igreja com as famílias. Qual foi a importância, a relevância de tudo isso? A igreja, na verdade, é importante em todos os momentos, né? Como a gente viu aqui. E como é uma igreja que cuida de famílias, como o pastor Rinaldo gosta, que é o maior desafio dele, né? Era casar e ver as famílias sendo construídas. A minha família foi muito bem acompanhada desde o início, né? Desde que eu me casei. Eu tive todo esse acompanhamento também, tanto dos irmãos, porque todas as famílias passam por desafios, todas as pessoas na igreja também, a gente não está ali falando que, como a gente viu aqui o testemunho das meninas, a gente passa por desafios independente de ser uma enfermidade ou não, né? Alguns com frieza espiritual, alguns com enfermidade, alguns com outros desafios. Mas esse estar junto com as famílias, né? Em congressos, em momentos para edificação, para casais, para família. Tudo isso fortalece demais a família. E o estar junto, família toda. Por exemplo, com os filhos desde o início, com a preocupação dela com os filhos. A gente que teve filhos na igreja, que já começa ali do início, né? Ensinando a criança o caminho que deve seguir. Então, tudo isso faz uma diferença e acrescenta muito na nossa vida. A gente, mãe, ver os nossos filhos crescendo ali, aprendendo, se fortalecendo, para que quando por acaso vier um desafio, uma situação, eles estarem ali tanto Amém. fortalecidos como confiantes que tem pessoas ali perto deles Amém. também, que como acolhe a gente, acolhe também a eles, né? Cuidam também deles. Né? Hoje eu estou aqui, hoje é aniversário da minha primogênita, está fazendo 23 anos. Mas eu estou aqui, encaminhei, elas estão lá, todo mundo lá, mas por quê? Porque a igreja, para mim, sempre teve essa importância, sabe? Sempre teve, sempre vai ter essa importância da gente estar sempre ali, servindo, seja lá como for, Amém, de que forma seja, né? Então é isso. Muito obrigado por compartilhar a história de vocês aqui. E que bom que vocês fazem parte desta igreja, que bom que vocês estão aqui com a gente. E eu espero que, através da vida de vocês, Deus continue usando vocês, sendo voz. Eu estava ali nos bastidores contando que as mulheres têm uma representatividade muito grande na igreja, né? O que seria da Igreja da Fé sem as mulheres? Então é muito importante, vocês são muito importantes para a Igreja da Fé. E obrigado mais uma vez por compartilhar a história tão linda de vocês. Esse foi o nosso segundo episódio da nossa edição especial, 50 anos de fé, nossa história, nosso legado. Nós temos essa missão, esse objetivo de levar a palavra, de pregar o evangelho. Então se você curtiu, se você foi edificado com essas histórias, com esses testemunhos, comenta aqui embaixo, faz um comentário bacana aí sobre a sua história com a igreja, ou você também tem algum testemunho de fé, de esperança, deixa aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com todas as pessoas, joga lá naquele grupo da família e sai correndo, mas compartilhe, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as pessoas ouvirem esse podcast. Sou o pastor Alessandro, vou ficando por aqui, até mais, Deus abençoe, e não se esqueça, a Igreja da Fé não é uma igreja para participar, é uma igreja para pertencer. 50 anos de fé, nossa história, nosso legado.